Olá, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem com saúde. Eu sou a professora Gisele e na aula de hoje nós iremos corrigir a atividade da última aula, que foi a da aula do dia 24. Vamos lá? A nossa atividade foram de 2 páginas do livro didático de vocês, né? A primeira página foi da página 68, que teve 2 questões, e da página 70, 3 questões. Da página 68, a primeira questão a ser trabalhada na atividade foi a questão 5. Ele diz o seguinte: considere as fórmulas P4, CO, C3H6O, N2O3, C4H10. E aí, todas essas letras, né, os questionamentos das letras dessa questão, vocês irão trabalhar com base nessas fórmulas que o enunciado da questão trata. Na letra A, ele diz: quais representam substâncias simples? Se vocês forem observar, nas fórmulas nós temos substâncias simples e substâncias compostas, né? Substâncias simples, qual é mesmo a definição dela? É aquelas, né? São aquelas que só têm apenas um elemento em sua composição. E substâncias compostas são aquelas que têm mais de um elemento em sua composição. Então aqui nós temos P4, que é substância simples, N2 e O3, que também são substâncias simples. E temos CO, C3H6O e C4H10, que são substâncias compostas. Na letra A, ele pergunta: quais representam substâncias simples? P4, N2, O3. Lembrando que não importa se a substância tem um átomo ou tem 10 átomos, né? Se há apenas um elemento, ela é considerada substância simples. Quais são, letra B, quais são compostos binários, isto é, formados por 2 elementos? Esse prefixo bi, né, corresponde a 2. Se um time ele é bicampeão, se um atleta ele é bicampeão ou se um atleta é bicampeão, é que bi quer dizer que é 2, né? No caso eles foram campeões 2 vezes. E aqui nós temos qual dessas fórmulas aqui são formadas por 2 elementos. Nós temos o CO, lembrando que aqui, né, não confundir com o cobalto, tá, pessoal? Cobalto tem que vir o C maiúsculo e o O minúsculo. CO e C4H10, não é isso? A outra substância composta são 3 elementos, que é o C3H6O. Letra C. Qual substância é simples e tetratômica? Tetra vai tratar também de um determinado número, né? Se um time ele é tetracampeão, quer dizer o quê? Que ele foi campeão 4 vezes. Então, tetra quer dizer que você vai procurar por uma substância simples que tem apenas um elemento, e tômica quer que venha o quê? De átomo, né? Então, tetratômica, ela tem que ser substância simples e tem que ter apenas 4 átomos dessa substância, né? Desse elemento, na verdade. Então, nós temos aqui, ó, P4. Quais são as outras substâncias simples? N2O3. Uma tem 2 átomos, a outra tem 3. Então, apenas a que tem 4 é o fósforo, né? Então, você responde P4. Letra D. Quantos átomos formam uma molécula de butano? Esse índice, né, esses númerozinhos aqui, ó, que acompanham a fórmula, quando não vem nenhum número, quer dizer o quê? Que é 1, né? Então, esses números, os índices, eles nos dizem qual é a quantidade de átomos daquele elemento, né? Então, na molécula de butano, nós temos 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio. Para você saber quantos átomos, né, formam essa molécula, é apenas somar, né? 4 mais 10, 14. E na letra E, qual dessas substâncias está presente no ar não poluído? Então, apenas, né, dessas substâncias aqui, para um ar que não fosse poluído, apenas o gás nitrogênio, né, o N2. A questão seguinte a ser trabalhada da página 68 é a questão 6, né, que diz o seguinte: nos sistemas a seguir, átomos são representados por esferas. Para resolver os itens de A a D, reproduza em seu caderno os que correspondem ao que é descrito. Aí nós temos 5 sistemas, né, gente? Então, dentro desses sistemas aqui, cada quadradinho desses representa um sistema, nós temos substâncias que nós vamos observar como, né?
Como a própria questão diz, enunciado, os átomos são representados por esferas. E foram usadas cores, né, para definir. Então, aqui nós temos que, no sistema 1, nós temos duas substâncias, não é isso? Essas substâncias, elas são simples, cada uma delas. Nós temos essas duas esferas verdes, que correspondem a dois átomos de um mesmo elemento. E nós temos essas esferas grafite, que correspondem a dois átomos de um elemento, né? Então, sempre que elas estiverem juntinhas, é porque elas correspondem a uma substância, né? 2. No 2, se vocês forem observar, nós temos também substâncias simples, que são esses aqui em grafite, né? Compostos por dois átomos. E nós temos essa substância composta, né? Provavelmente, com certeza, deve ser a água, né? Nós temos aqui, já que já foi representada dessa forma anteriormente no livro, nós temos aqui um átomo em vermelho e dois átomos em grafite, né? Então, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Na questão 3, também é substância composta, né? E todas elas são iguais, ó. Aqui nós só temos apenas uma substância composta. Aqui nós temos uma substância composta e uma simples. E aqui nós temos duas substâncias simples. Não no sistema 4. Todas da mesma forma que o sistema 3, só que o 3 é composto. Aqui nós temos, no sistema 4, apenas uma substância simples, que ela é composta por três átomos de um mesmo elemento. E no sistema 5, nós temos apenas um elemento, né, para as duas substâncias. Mas se vocês forem observar, são substâncias simples, mas quer dizer, elas são diferentes, né? Porque são dois átomos e aqui são três átomos. Bora lá para as letras. Substância pura composta. Desses 5 sistemas, gente, o único que tem dentro desse sistema apenas uma substância composta é o sistema 3, né? Substância pura simples. A desses 3 sistemas, apenas o que tem uma única substância simples é o sistema 4, como eu havia falado para vocês. Até comparei com o 3, né? Só que o 3 é composto e aqui é simples. Mistura de duas substâncias, uma simples e uma composta. Aqui nós temos duas substâncias, só que todas as duas são simples, né? Aqui também nós temos duas substâncias, só que elas também são simples. E aqui, no sistema 2, nós temos duas substâncias. Uma é simples, uma é composta. E na letra D, mistura de duas substâncias simples. No caso aí é o sistema 1 e o sistema 5, né? Como eu acabei de dizer, aqui são duas substâncias simples, ó. Aqui está em verde e aqui está em grafite. E aqui também são duas substâncias simples. Uma que tem 3 átomos de um mesmo elemento e outra que tem 2 átomos de um mesmo elemento. Agora vamos dar continuidade na página 70, né? Foi trabalhada 3 questões. Na questão 1, diz o seguinte: explique como proceder para, letra A, diluir uma solução alcoólica de iodo dissolvido em álcool. Sempre que falar solução alcoólica ou iodo, né, dissolvido em álcool, quer dizer o quê? Quer dizer que o solvente que foi usado como base, né, para essa solução foi o álcool, certo? Então, sempre que ele falar determinada substância dissolvida em, a substância que vier após esse em será o solvente da solução, certo? Então, para diluir, pessoal, o que é que acontece? Como é que funciona? Nós vimos a definição na aula passada, né? Você tem que acrescentar mais solvente, né? Nesse caso, dessa letra é o álcool. Letra B. Concentrar uma solução aquosa de dicromato de potássio. Dicromato dissolvido em água. Ou seja, todas as vezes que você vê solução aquosa ou dissolvido em água, é porque o solvente é a água, né? Nesse caso aí dessa solução. Então, concentrar é o oposto de diluir, né? Enquanto diluir, nós acrescentamos solvente. Na concentração, para você concentrar uma solução, nós acrescentamos soluto, certo? Que no caso aí da questão é o dicromato de potássio. Segunda questão. Qual a diferença entre dissolver e diluir?
Dissolver, também nós vimos o significado, né? A definição na aula passada, significa você misturar substâncias, né? Até obter uma mistura homogênea. O exemplo utilizado da aula passada foi aquele suco em pó, né? Que você coloca ele em água para obter uma solução. Então, para dissolver, significa que você coloca aquele suco em pó em um recipiente com água e vai misturar até que todo aquele pozinho, cada grão daquele pozinho seja dissolvido, né? Até obter uma mistura homogênea. Ou seja, você não consiga mais separar, ver visualmente o pó, né? Os grãozinhos do pó do líquido. E diluir, como na letra eu acabei de falar, né, da primeira questão, é justamente você acrescentar mais solvente a uma solução já existente. Na imagem da aula passada também ele fez isso, né? Ele pegou o suco, vamos supor, se você faz aquele suco em pó, você quer deixar ele mais fraco, né, com a concentração menor, você faz o quê? Você dilui. Então você coloca mais, no caso lá do exemplo, você coloca mais solvente, que era a água. Na questão 3, diz o seguinte: considere os sistemas indicados a seguir para responder dos itens de A a D. Ele dá aí 6 sistemas, né? 1. Álcool em água. 2. 3 cubos de gelo em solução aquosa de sal. 3. Vapor de água mais gás carbônico. 4. Vapor de água mais 3 cubos de gelo. 5. 1 colher de açúcar em 1 litro de água. 6. Nitrogênio mais oxigênio. E aí, com base nesse sistema, com base nessas informações, vocês vão responder as questões de A a D, né? Diz o seguinte: quais constituem misturas? Pessoal, se nós formos observar aí, desses 6 sistemas, apenas um é formado pela mesma substância. Só que o que acontece? Ela está em estado físico diferente, né? Assim, contém 2 estados físicos diferentes. Que é qual? 4, que ele diz vapor de água mais 3 cubos de gelo. Mas nesses 2 estados físicos, qual é a substância? Água. Então apenas o 4 não é uma mistura. Então todos os outros, 1, 2, 3, 5 e 6, são misturas. Quais são monofásicos, né? A letra B. Monofásico é aquele que se encontra em apenas uma fase, né? Então você olha para aquele sistema, você não consegue enxergar mais de uma fase visualmente, não é isso? Então, álcool em água, né? São apenas uma fase líquida, A1. 3 cubos de gelo em solução aquosa de sal. Você consegue ver aquela solução aquosa, né? Aquele líquido, e você consegue ver os 3 cubos de gelo. Então, não é uma única fase. Então, a 2 não entra. 3, vapor de água mais gás carbônico, né? São gases. Então, é sim monofásico. 4. Vapor de água mais 3 cubos de gelo. Você também consegue visualizar aquele vapor e o gelo. Então, não é monofásico. Não entra na questão, na letra. 5. 1 colher de açúcar em 1 litro de água. Se você dissolveu completamente, só tem apenas uma única fase, né? Que é a fase líquida. Então, entra. E nitrogênio mais oxigênio, que são 2 gases também, são apenas uma única fase. Letra C. Qual é formado por substância pura? Como eu acabei de falar antes de nós darmos início, né, a resolução dessas letras, dos 6 sistemas, o único que é formado por uma mesma substância, mesmo que em estados físicos diferentes, é o 4, né, o sistema 4. Vapor de água mais 3 cubos de gelo. Então, água é uma substância pura. Então, nessas duas fases aí que ele colocou, é apenas uma única substância, certo? Se é uma única substância, ela é considerada uma substância pura, né? Um sistema de substância pura. Letra D. Quais contêm 2 substâncias? A1, né? Que é álcool e água. 2. O gelo e a solução aquosa de sal. 3. Vapor de água e gás carbônico. 5. A colher de açúcar em 1 litro de água. E 6. Nitrogênio mais oxigênio. Da mesma forma, né, só ter dado um pouquinho o raciocínio, que se C, na letra C, o 4 é apenas o formado por substância pura, então todos os outros seriam formados por 2 substâncias, né? Bom, pessoal, dessa forma nós finalizamos a nossa correção, certo?
Se mesmo assim, após essa explicação, eu vi que a maioria de vocês, né, entregou as respostas corretas, nós ainda estamos recebendo os exercícios, não deixe de entregar, ok? Quem ainda não fez. E aí corrijam de acordo com o que vocês responderam, e qualquer dúvida é só nos procurar, certo? O professor de da sua turma, na verdade, né? O professor de Química da sua turma, eu, Leilane e Adriano estamos sempre à disposição para ajudar vocês, ok? Tchau e até a próxima aula.